Doutor Marcelo, a partir de quando eu preciso começar a me preocupar com os dentes do meu filho pequenininho? Muito bom, essa é realmente uma boa questão, né, que inclusive mostra a importância do pediatra na orientação dos pais com relação aos cuidados do dente. Antes mesmo de nascer o primeiro dente, no primeiro semestre de vida, é interessante que a gente mantenha sempre uma gengiva saudável. Quer dizer, uma limpeza com uma gazezinha, uma fraldinha limpa, 1 ou 2 vezes por dia é recomendável. Depois que nascem começa a nascer os primeiros dentes, é importante que esses dentes sejam mantidos sempre limpinhos. De que maneira? Né? Você pode ou utilizar uma gaze ou uma fraldinha limpa, né, para você poder limpar pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia os dentes da criança, ou então até, mesmo nessa fase, já utilizar uma escovinha específica para a criança, de cerdas bem macias, e não necessariamente precisa ser colocado algum tipo de creme dental. Né? Se você quiser colocar um creme dental específico para a criança, nessa fase, quer dizer, a criança antes do primeiro ano, especificamente antes dos 2 anos, você pode optar por um creme dental sem flúor. Né? Por quê? Porque a água das grandes cidades, né, dando o exemplo da cidade de São Paulo, já é uma água fluoretada. Então ela já tem uma quantidade adequada de flúor para suplementar a necessidade da criança. Né? Então você pode usar um creme dental sem flúor, né, e uma quantidade bastante pequena, não mais do que um grãozinho de arroz, por exemplo, só para molhar mesmo a pasta e para dar uma limpadinha melhor no dente. Então isso pode ser feito também pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia, né, não precisa ser sempre após cada mamada. Então dessa maneira a gente vai estar prevenindo o surgimento das cáries, que já é um problema que surge já na primeira dentição. Então é importante dizer o seguinte, a primeira dentição da criança é importante que seja saudável para que os dentes permanentes sejam saudáveis também. Então uma cárie num primeiro dente, né, ele pode afetar o crescimento do dente que está por vir. Então é fundamental que já a primeira dentição da criança seja muito bem cuidada. Tá bom? A cárie é um problema que realmente atinge uma quantidade razoável de crianças já desde a primeira dentição. Tem um dado dos Estados Unidos dizendo o seguinte, que a incidência de cáries chega a ser 5 vezes maior que a incidência de crianças com asma. Né? Para a gente ver como é importante também esse cuidado ser tomado no dia a dia no consultório. Né? Então fica o recado, né? A primeira dentição é extremamente importante, sem falar então da segunda, né? Quando os dentes definitivos da criança começam a surgir depois dos 5, 6 anos de idade, aí nem precisa falar, né? Que os dentes devem ser escovados após todas as refeições. Né? E um detalhe importante que eu queria deixar é o seguinte, crianças que costumam tomar mamadeira antes de dormir. É muito comum os pais colocarem a criança para dormir com uma mamadeira. E o que acontece? A gente sabe que o leite, né, ele tem, dentre os componentes, ele tem carboidrato, ele tem açúcar. Então esse açúcar do leite que fica a noite inteira em contato com o dentinho da criança, porque a criança mama, põe a mamadeira de lado e vai dormir sem escovar o dente. Então isso é extremamente prejudicial para a dentição da criança. Então uma grande causa de cáries na criança é aquela criança que costuma dormir com a madeira na boca. Então, prestando até um serviço para os nossos colegas dentistas, né, que depois vão cuidar das crianças que têm esses problemas, por favor, evitem deixar a criança dormir com uma madeira. Se a criança precisa de alguma coisa para dormir, não consegue só com a chupeta, por exemplo, tem criança que só dorme com a mamadeira, então se esse for o caso, coloque água na mamadeira, por exemplo. Né? Se esse for o caso, né? O ideal é que ela não precise disso para poder pegar no sono. Então fica esse o recado da importância de você acompanhar a saúde dos dentes da sua criança já desde os primeiros momentos das suas conversas com o seu pediatra. Ok? Every time we say